Olá, seja muito bem-vindo à classe dos professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Olá pessoal, muito bom, que maravilha estarmos aqui novamente para que a gente possa recapitular essa lição importante, a lição 3, que tem aí o título de Caim e seu legado. E muito obrigado pela sua audiência, isso fortalece demais o nosso canal. E por falar em fortalecer o nosso canal, eu vou pedir para que você, realmente, se você gosta, eu sei que você gosta porque você está aqui, curte aqui a nossa programação. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações para você receber todas as programações que entrarem no canal. Você vai receber aí uma notificação no seu celular, no seu e-mail, no seu tablet, para que a gente possa estar sempre próximo e você acompanhando a nossa programação de perto. E outra coisa importante, deixa nos comentários de onde você está nos assistindo, porque a gente tem ficado impressionado como essa lição tem reverberado e por isso eu vou mandar até um abraço especial para duas pessoas que nos assistem, a Adriana Márcia Barbosa, que nos assiste de São José dos Campos, São Paulo, e também mandar um abraço especial para a Dília Ferreira, que nos assiste de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Muito bom, muito obrigado pela sua audiência. Bom, agora eu vou apresentar as pessoas aqui que estaremos aqui juntos, mais uma vez. Aqui ao meu lado nós temos o pastor Hugo, ele é pastor do Distrito de Poços, Goiás. Nós temos aqui também a Marlice, que é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. E nós temos a Geni também, membro da Igreja Adventista do Lago Sul. Então vamos, antes de entrar na lição, eu vou pedir para o pastor fazer uma oração. Pode ser, pastor? Pode, claro. Vamos lá. Oremos. Santo Deus, poderoso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que teremos a partir deste momento de abrir mais uma vez a Tua Palavra, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor fale também através de nós, para que entendamos o plano do Senhor e o Seu controle e a Sua onisciência sobre a humanidade, sobre a história do homem aqui sobre a face da terra. Nós somos gratos, ó Pai, também, porque de algum modo essa lição tem chegado aos lares e lares têm sido abençoados, transformados através deste programa que tem alcançado cada vez mais um número maior de pessoas que estão buscando, sedentas pela Tua Palavra. Nos abençoe nesse estudo, na recapitulação da lição, que possamos ouvir a voz do Teu Santo Espírito, é o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém. Caim e seu legado. O verso para memorizar está em Gênesis 4:7, que diz: se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Me chamou muita atenção esse verso para memorizar. E aí eu vou destacar a parte aqui, Por que é necessário que dominemos? Porque mesmo sabendo que o pecado ele nos faz mal, a nossa natureza pecaminosa ela é muito inclinada a querer pecar. Então Deus, já entendendo essa natureza pecaminosa, deu aqui um recado muito claro. É necessário que dominemos esse pecado, A nossa natureza, ela sente prazer no pecado. O nosso cérebro pecaminoso, ele é simplesmente viciado em emoções destrutivas. Adultério, estupro, estelionato, assassinatos, mentiras, maldade. Uma vez que me chamou a atenção, eu estava assistindo a uma entrevista com os famosos haters, que são aquelas pessoas que odeiam as outras pessoas nas redes sociais e ficam difamando a imagem de outras pessoas. E uma coisa que me chamou a atenção nessa entrevista foi que uma hater disse, a entrevistada perguntou, mas a pessoa ficou com depressão, ficou deprimida diante dos ataques nas redes sociais. Como é que você se sente? Ela esboçou um sorriso e ela falou do jeito, eu me sinto bem. Então nós percebemos que algumas pessoas, a nossa natureza pecaminosa, se ela não for tratada, ela simplesmente se deleita com o sofrimento do outro. Isso realmente é bastante grave. E tudo isso começou com uma consequência, a queda de Adão e Eva. E aí nós vamos entrar aqui na lição agora de domingo,
dizendo que nós percebemos aqui na lição de domingo, pastor, quase que uma adoração a Caim, quase uma adoração a Caim. É porque Eva, naquele momento do pecado, ela acreditou que Caim já seria o filho da promessa. E ela teve esse ímpeto de querer adorá-lo. E aí eu pergunto, né, o que nós podemos aprender sobre o nascimento de Caim e de Abel, pastor? Olá, tudo bem? Ricardo, indo nesse sentido que você falou, logo que Adão e Eva saem do jardim do Éden, logo quando eles caem, a primeira coisa que eles aguardam ansiosamente é o que todos nós aguardamos hoje, a vinda do Messias. Mas lá se referia, diferente de nós que hoje aguardamos a segunda vinda, lá se referia à primeira vinda do Messias. E quando eles são expulsos do jardim do Éden, a esperança que alimenta a vida deles, porque imagine agora o contraste, você vivia num lugar perfeito, onde nada morria, e agora você sai para uma nova realidade, uma realidade muito pior do que você está acostumada, e agora você tem que trabalhar para tirar o seu sustento, a terra agora é trabalhosa, sabe? Espinhos, né? O suor do rosto, o esforço físico é que vai fazer com que você continue vivendo. O que permeia a esperança do coração de Adão e Eva? Voltar a viver nesse lugar perfeito. E a esperança era tão grande que Eva acredita que o primeiro filho que ela vai ter já vai ser o Messias. Então eles acreditam que Caim é o Messias. E aí o autor da Bíblia, o autor da lição, juntamente com o autor bíblico, eles deixam claro que a esperança deles era tão grande que eles praticamente adoravam a Caim como o Messias. E Eva fala nas palavras dela, adquirir um homem, adquirir, né? É algo que você realmente compra, que você tem para você. E eles depositaram em Caim sendo essa esperança, sendo o Messias. Já com Abel, com o nascimento de Abel, é um nascimento simples, comum. E o nome Abel significa vapor, né? Vento, sopro, algo leve, passageiro. E a primeira lição que a gente tira do nascimento de Caim e Abel é que nenhum dos dois foram imagem de Deus. Caim não é imagem de Deus porque ele mata seu irmão, e nós vamos ver isso mais para frente. Não tem como ter nenhuma semelhança com Deus. E Abel, ele não consegue refletir a imagem de Deus porque ele tem a sua vida cessada pelo seu irmão. Ou seja, o que eles esperavam do nascimento dos seus filhos, ou principalmente de Caim, não acontece de nenhuma forma. Caim é adorado como um Messias, mas ele não é o Messias. E a lição que nós temos que tirar para nós, nos nossos dias de hoje, é de que somente Deus, somente Cristo pode ser adorado. Isso é bom para nós, porque eu sou pai, você também, acho que todo mundo aqui tem filho, né? Então, algumas vezes nós adoramos, né, nossos filhos, colocamos numa situação acima até de nós mesmos ou equiparado a um Deus. Devemos tomar cuidado com isso, né? É verdade. Uma vez também eu ouvi uma frase, isso é importante falar, né, que o ser humano algum está preparado e foi criado para ser adorado. E nós percebemos isso, né, no dia a dia, né, os grandes artistas, os grandes ídolos pop, o tanto que eles sofrem quando eles são colocados nessa situação de adoração. Então, realmente, nós precisamos dar os créditos a quem lhe é devido, né, e adorar somente ao Criador. E aí chegamos aqui na segunda-feira, Geni, nós temos aqui um momento onde há duas ofertas. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, que nós percebemos que Caim era agricultor, algo que exigia trabalho físico. Já Abel era pastor de ovelhas e implicava sensibilidade e compaixão. Aqui nós vemos aqui se fazer a frase de Ellen White, que diz que pelo contemplar nós somos transformados, né? E aí a gente percebe que Caim, ele trabalhava para poder adquirir os frutos que produzia, e Abel, ele tinha o cuidado de guardar as ovelhas, ou seja, as ações também influenciando o próprio caráter. E aí eu pergunto, por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? Como nós devemos entender o que aconteceu ali? A primeira coisa que nós devemos entender é que Deus não tem um filho predileto, né? O pastor Hugo falou muito bem aí sobre como foi o nascimento de Caim, né? E como Adão e Eva receberam esse filho que eles acreditavam ser aquele Salvador que Deus prometeu logo após a queda, a entrada do pecado no mundo.
E então, diferentemente do homem, Deus não tem filho predileto. Caim e Abel, eles tiveram as mesmas oportunidades. Eles foram instruídos pelo mesmo pai, Adão, que por sua vez tinha sido instruído por Deus de como deveria ser o sacrifício. E Adão entendeu isso, que para haver remissão de pecados, devia ter derramamento de sangue. E foi escolha, sim, de Caim oferecer a oferta parcial. Enquanto Abel alimentava a bondade de Deus no coração, Caim alimentava a revolta. Ele revoltava contra Deus e culpava a Deus por todo o mal que tinha caído sobre a terra. E isso foi cultivado por muitos anos. No livro História da Redenção, no capítulo 6, a partir da página 38, fala de como foi alimentado esse sentimento, tanto de agradecimento no coração de Abel, quanto de revolta no coração de Caim. E esse foi o grande erro de Caim, de alimentar isso, né? E ele ofereceu a oferta parcial, porque a oferta das primícias também deveriam ser levadas, mas faltou a oferta de animal queimado. E na página 72 do livro Patriarcas e Profetas, Ellen White diz que Caim e Abel, eles representam duas classes de pessoas que existiram e vão existir na Terra até o fim dos tempos, que são os verdadeiros adoradores, a primeira classe, aqueles que aceitam a Jesus como Salvador deles e recorrem a eles para remissão de pecados, e aqueles outros que fazem as coisas por conta própria, né? É a salvação pelas obras, vamos dizer assim, né? Abel, quando ele ofereceu aquele sacrifício, a oferta em si não tinha poder de expiação, mas foi a fé que ele manteve no Salvador que havia de vir, que tornou que a oferta dele fosse aceitável, que Deus aceitou a sua oferta. E por isso Abel, ele abre a galeria dos heróis da fé. E Hebreus 11, versículo 4, diz que apesar de morto, seu testemunho ainda hoje fala. Muito bom, muito bom. E aqui nós temos na terça-feira, uma coisa que me chamou a atenção, sobre uma passagem aqui que diz aqui que Deus recomenda um autocontrole e diz assim que é necessário que você domine a si próprio, né? Então, e o texto traz aqui que a cada um é tentado pela sua própria cobiça e quando esta o trai e seduz. E nós percebemos aqui na terça-feira justamente por conta dessa cobiça, por conta de um sentimento negativo, o momento em que ocorre o crime, né? E aí eu pergunto, Marlice, o que levou Caim a matar o seu irmão? Então, aqui em 1 João, capítulo 3, verso 12, responde essa pergunta, Ricardo. Aqui diz o seguinte: não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? O próprio verso responde: porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, aqui nesse verso ele diz, né, por que matou? Porque Caim, as suas obras eram más. Então, vamos dizer, o ápice das suas obras más foi o assassinato do seu irmão. E aqui Geni até comentou já que tem esse texto que fala em Patriarcas e Profetas no capítulo 5, que fala assim, ó, Caim acariciava sentimentos de rebeldia, que foi o que a Geni acabou de falar. E ele murmurava contra Deus, né? Ele culpava a Deus, reclamava. E lá mais à frente diz, inclusive, que o sentimento dele era parecido com os sentimentos de Satanás, quando estava no céu murmurando contra Deus. E interessante que o verso que você falou, que é o verso para memorizar da semana, Ricardo, ele fala lá, ó, Gênesis 4, 6 e 7, nós podemos ler, e diz assim, ó, então lhe disse o Senhor, disse para Caim, Deus conversando com Caim, ele perguntou, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Porque quando Caim viu que a oferta dele não foi aceita, ele ficou chateado, né? Ficou de cara feia, bravo, irado. E aí Deus fez essa pergunta para ele. E aí Deus deu uma chance e disse assim para ele, ó, isso aqui foi uma dica, né?
se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então, eu entendi aqui assim que Deus, ele estava dando uma chance para Caim. Caim ainda podia oferecer uma oferta correta para Deus. Se ele se arrependesse, reconhecesse a Deus como seu Redentor, né, como que Jesus seria o seu Salvador que viria, ele poderia ainda ter oferecido e seria aceito. Mas aí, ó, Deus continua. E Deus já sabia o desejo do coração de Caim. E ele disse assim, ó, o seu desejo, a última parte do verso 7. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, Deus estava dando a chance para Caim, dando a dica para ele, olha, cuida, né? Cuidado com o que você está sentindo e tal, mas ele sequer respondeu a Deus. E aqui na lição também, na verdade, tem uma parte também em Patriarcas e Profetas, lá no capítulo 5, parágrafo 3º, diz que Abel tentou convencer Caim. Diz assim, ó, Abel instou com seu irmão para aproximar-se de Deus da maneira divinamente prescrita. Mas os seus rogos apenas tornaram Caim mais decidido a seguir sua própria vontade. Porque eles já tinham essa rivalidade, né? Caim, ele já tinha esse problema com Abel. E isso não era uma coisa que surgiu ali com aquela oferta. Não foi ali que surgiu a rivalidade. Isso já vinha de muito tempo, com certeza. E aí, quando Caim foi falar com ele, e o livro continua dizendo que ele ficou muito irado, porque ele não ia aceitar um conselho de alguém mais novo que ele, né? Então, o fato de Abel falar com ele só piorou as coisas. E aí a gente vê que a oferta, né, quando eles ofereceram, que Deus aceitou a de Abel e não aceitou a de Caim, foi apenas a gota d'água, né, para que Caim colocasse tudo a perder, não dominasse, né, o seu pensamento, como Deus já tinha dado a dica. Então ele não dominou e ele colocou tudo a perder. Interessante. E eu percebo justamente nessa fala a questão do domínio próprio, aquela tal como o espinho da carne. Eu vejo assim, eu posso dizer por mim, desde o meu momento de conversão, muitas coisas Deus simplesmente mudou na minha vida e que eu olho para trás e falo, não sinto a menor vontade. Mas tem algumas coisas que eu tenho que lutar. Algumas coisas que você tem que lutar. Esse é o espinho que está na sua carne. E se você der um alimento para esse espinho, ele vai simplesmente tomar conta. Minha esposa tem uma fala que ela gosta de citar, que é o preguinho. Fala de jeito, a parede está branquinha. E aí você foi e pendurou um prego. E deu só aquele prego para Satanás. Satanás vem, pendura a carniça dele e acaba com tudo. É justamente esse espinho na carne, que nós precisamos estar constantemente olhando para si e dominando em determinada situação, que esse espinho aparecer na carne, nós temos que fazer tal como José, simplesmente fugir. Porque se a gente for bater um papo com Satanás, certamente a gente vai cair. E aí chegamos na quarta-feira. Na quarta-feira fala justamente, pastor Hugo, da punição a Caim. Mas ao mesmo tempo, a lição nos mostra a misericórdia de Deus. E eu pergunto, quais lições podemos tirar desse dia? Ótimo, a punição de Caim é a pior punição possível, né? Ele agora vai se tornar errante sobre a terra, ele não vai estar mais na presença de Deus. E amigo, não há nada mais assustador do que você não estar na presença de Deus. Quando Caim recebe a punição, quando Deus fala, olha, agora você vai ser um errante sobre a terra, vai ser um fugitivo, um andarilho sobre a terra, ele fala, as pessoas vão me matar. Quem encontrar comigo vai me matar porque eu não estou na presença de Deus. A proteção que ele tinha era a presença de Deus. E agora não tendo mais a proteção de Deus, não estando mais na presença de Deus, ele realmente se sentiu frágil. Um outro ponto que a gente pode destacar, Ricardo, dessa lição da punição de Caim, é que quando ele comete o homicídio, quando ele mata seu irmão,
e a primeira vez que a Bíblia cita a palavra sangue nessa passagem, a terra clama, a terra pergunta, a terra questiona os feitos da mão de Caim. E quando ele é questionado por Deus, ele anda muito, muito junto da sua mãe. Quando Cristo questiona onde está o seu irmão, ele pergunta para Cristo, acaso sou eu guardador? E ele era sim guardador do seu irmão, por ser o irmão mais velho, era quem deveria ser a cabeça, conduzir os outros filhos de Adão e Eva pelo caminho. Então, ele, mais uma vez, paralelo à sua mãe, ele se esquiva da culpa e questiona o próprio Criador, né? Que se tem algum culpado aqui é Cristo. E a lição que nós tiramos disso? Qual a lição que nós tiramos da punição de Caim? Se não estamos na presença de Deus, somos frágeis. Se não estamos sobre a guarda de Cristo, se não estamos justificados pelo sangue de Cristo, somos presas fáceis para o inimigo das almas, para o mundo, para tudo que envolve a maldade e o pecado no planeta Terra. Tem um ponto que eu gostaria de destacar, é que no versículo 12 do capítulo 4 vem a segunda maldição após a queda do homem. A primeira maldição ela acontece no capítulo 3, quando é dito que a terra vai ser maldita, né? E agora no capítulo 4, versículo 12, diz assim, quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. É a segunda maldição pronunciada na Bíblia, e ela tem que ver com a terra e com o homem. A terra não vai ser mais produtiva, não vai ser boa, você vai se esforçar, mas ela não vai te dar tudo que você precisa e você vai estar sem a minha proteção. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, na humanidade, nós nos encontramos nessa situação. Vivemos num mundo doente e vivemos sem a proteção de Cristo. Se não buscarmos a Cristo, somos presas fáceis. Isso faz com que a maldade, né, do ser humano se expanda. E é justamente nesse contexto, Geni, que nós vamos entrar aqui na lição de quinta-feira, que nós vimos realmente um triste legado deixado por Caim, um legado de crimes, de desobediência às leis de Deus. Eu te pergunto, Geni, quão perigoso é flertar com o mal, fazer o mal, e quais as suas consequências para nós, e especialmente também para os nossos dependentes? Como você já disse algumas vezes, né, no estudo de hoje, flertar com o mal é uma coisa que nem por um segundo. Na oração do Pai Nosso tem uma expressão, aparece um pedido especial, não nos deixes cair em tentação. No original grego, o sentido dessa expressão seria que eu nunca caia em tentação, que eu nunca seja tentado. Eu ouvi certa vez, um sermão, um pastor disse que a virtude do crente, portanto, pensando nessa expressão, né, de que eu nunca seja tentado, a virtude do crente não é vencer a tentação, mas evitar a tentação. E, geralmente, as coisas começam no nosso próprio pensamento. Nós somos seres racionais. Antes que nós façamos qualquer ação, nós pensamos. Muitas vezes não paramos para analisar, não medimos as consequências, mas ela passa pelo julgamento. E na lição de hoje traz uma triste história, né? Uma história lamentável de ser lida, onde Lameque, um descendente de Caim, seguindo o exemplo de Caim, só que ele foi e fez muito pior, porque ele matou um homem, uma criança, e ainda estava se vangloriando do seu crime para suas esposas. E olha o detalhe, é a primeira vez que aparece poligamia na Bíblia. O autor do guia de estudo, ele afirma que foi Lameque que trouxe esse costume, né, da poligamia. Como todos sabem, eu sou professora, e em 2019 eu tive o privilégio de trabalhar no sistema de socioeducação aqui do Distrito Federal. E mesmo já sendo uma professora com tempo de secretaria, eu tive que passar por treinamento. E eu gostava muito de acompanhar as aulas de um colega meu, um professor, que já trabalhava há mais tempo. E todos os dias antes da aula, ele colocava no quadro as letras PSAR, para trabalhar com os adolescentes que estavam ali cumprindo medidas socioeducativas, porque ele falava, o pensamento gera sentimento, o sentimento gera ação, e a ação
gera resultado. E a gente tem que olhar para esses exemplos da Bíblia, né? E a Bíblia traz esses exemplos para que nós possamos mudar a trajetória da nossa história, né? Pessoas cheias do Espírito Santo, elas não cultivam maus pensamentos. O mal pode até nos rodear, como nós lemos no verso áureo dessa semana, no verso para memorizar. Mas nós devemos estar sempre com os nossos pensamentos, levando os nossos pensamentos cativos a Deus. E sempre ter em mente o que diz 1 Coríntios 10, 12. Quem estiver em pé, cuidado para que não caia. Porque isso nos traz a memória de que nós não somos autossuficientes. Nós precisamos da graça de Deus, da bondade de Deus trabalhando a cada dia no nosso coração. Muito bom. Nós não somos autossuficientes, nós somos cristodependentes. Isso nós temos que ter essa clareza e essa consciência realmente. E aí chegamos aqui na sexta-feira, Marlice, eu vou pedir para você fazer as considerações finais, dar um resumo aí desse estudo tão maravilhoso que nós tivemos essa semana. Então, eu queria começar falando sobre como a Bíblia descreve os descendentes de Adão. Aqui no capítulo 5 de Gênesis, capítulo 5, versos 5, 8, 11, 14, 17 e 20, eles falam a mesma coisa. Então, diz assim, no capítulo 5, os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. No verso 8, todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. E ele segue falando, até chegar no verso 20, que fala de Jared. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Então, essa observação "e morreu", que está em todos os versos aqui, ela veio para mostrar, ela foi colocada para mostrar o seguinte: quando as pessoas viam homens morrendo, ou pessoas morrendo, era para eles saberem que a sentença de morte dada depois do pecado não era uma brincadeira, que ela era real. E quando eles viam alguém morrendo, eles caíam em si, realmente, né, olha aí. E eles viam o sofrimento causado pelo pecado, né, que o resultado do pecado realmente é a morte. Aí, seguindo aqui, e voltando um pouquinho aqui nos descendentes de Adão, no verso 23, diz assim, é um pouquinho diferente. Verso 23 diz assim, todos os dias de Enoque foram 365 anos, ponto. E aí ele usa mais um verso para falar sobre Enoque. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Nós sabemos a história, né, de Enoque, sabemos que ele foi trasladado, Deus o tomou para si, né, como disse aqui a Bíblia. E eu tirei aqui duas lições dessa trasladação de Enoque. Uma é que nós temos a certeza, em meio a todos aqueles descendentes que viveram tantos anos e morria, em meio a isso, nós temos a certeza do livramento do pecado e da morte prometido por Deus, com Enoque. Deus tirou Enoque, fez ele diferente, o fim dele diferente, para nos mostrar que, embora tivesse essa maldição, né, da morte por causa do pecado, ainda assim ele nos dá a certeza do livramento. A outra é que, quando Deus levou Enoque, ele estava mostrando também que era possível, em meio a um mundo cheio de pecado, alguém viver nos caminhos de Deus, alguém viver sendo amigo de Deus, como Enoque foi. Então, para nós é uma lição hoje. Você que está nos assistindo, que está aí na sua casa, nós hoje temos que ver isso daí como uma lição para nós. Por quê? Porque mesmo em meio a esse mundo cheio de pecado, de lutas, de dificuldades, Deus ainda nos dá o livramento. E é possível a nós vivermos aqui, sendo amigos de Deus e vivendo juntinho com Deus aqui nesse mundo de pecado. Que maravilha de lição, né?
Como é bom a gente ter essa oportunidade de nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, né, buscar os seus ensinamentos e pautar a nossa vida em cima da palavra. Tenho certeza que você em casa gostou também. Para a gente encerrar esse momento espiritual, eu vou pedir para a Geni fazer uma oração. Pode ser, Geni? Oremos. Senhor Deus, muito obrigada por esses momentos que ficamos aqui ouvindo da Tua palavra, estudando sobre esses exemplos, Senhor, que ficaram registrados nas Escrituras, para que nós possamos conduzir a nossa vida nos Teus caminhos. Senhor, nos ajude no nosso dia a dia, que nós possamos sempre ter em mente que o Senhor quer sempre o melhor para nós e que nós possamos, Senhor, em nossas vidas, procurar qual é o Teu propósito para cada um de nós. Amém. Nos abençoe durante esse trimestre que vamos meditar sobre o primeiro livro, onde começou tudo, que nós possamos tirar lições preciosas para a nossa vida. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. 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 Muito bom, é isso aí, foi um prazer você estar juntos e lembra sempre, né? Compartilha, não deixe de compartilhar esse conteúdo, deixe os seus comentários, né? Faça a inscrição no nosso canal, que tenho certeza que essa mensagem vai ser espalhada para cada vez mais pessoas. Então espero você na próxima lição.